E aí a radiação beta, a gente só aprende que o núcleo instável emite um elétron, ponto. E a gente faz essas continhas lá, quem é o núcleo filho. E eu comecei a me perguntar, como é que pode sair elétron do núcleo? Como é que é, meu irmão? Como é que é? Né? Porque a gente fica, sai, núcleo tem prótons e nêutrons. O Sim. elétron está na eletrosfera. Como o núcleo é instável, ele vai emitir uma radiação lá para ficar no estado mais estável. Mas como ele pode emitir um elétron do núcleo? Porque o núcleo não tem elétron. Essa é a Aham. pergunta que sempre me acompanhou, sabe? Tem bastante coisa aí, né? Essa pergunta é uma pergunta bastante difícil mesmo, né? Até se a gente olha do ponto de vista cronológico, né? Do desenvolvimento, da teoria do modelo padrão de partículas, a compreensão das interações fundamentais, etc. A gente vai descobrir que levou talvez aí, eu vou dar um número meio arredondado aqui, mas levou talvez aí 50 anos para os físicos poderem ter algum modelo que eles pudessem dizer, olha, a gente está começando a entender o que está acontecendo aí, né? Porque o decaimento beta, que é esse que você está falando, que é quando, né, aparece um elétron de dentro de um núcleo, né, e sai, a gente pode detectar esses elétrons, né, ele foi conhecido já no final do século XVIII, né, final do século XIX, né, caracterizado já para o início do século XX, que é quando a gente começou a estudar radioatividade, entender, né, esses processos, decaimento alfa, etc. Né. Agora, para entender como é que isso acontece, a gente precisou de um modelo da chamada força fraca, ou interação fraca, né, e esse modelo eu diria que foi um dos modelos, dos últimos, assim, né, a gente tem um pouco mais estabelecido. Embora a gente tenha muita coisa em aberto nos outros modelos também, né, às vezes faz parecer que a coisa foi fechada, não é verdade, tá? Mas a força fraca, ela é mais complexa, tanto que, acho que a primeira coisa que a gente podia dizer é que ela não é bem uma força no sentido que as pessoas estão acostumadas a pensar, né? As pessoas costumam pensar em força muito com aquela mentalidade de leis de Newton, né? Então, uma força é algo que puxa ou que empurra, né? Atrai ou repele, né? Então, a gravidade sempre é atrativa, a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva, depende das cargas, se são iguais, se são diferentes. E a força fraca, ela não é bem assim. A força fraca, inclusive o nome, seria melhor usar o nome de interação fraca. Ela é uma interação fundamental da natureza que, digamos, transforma partículas de um em outro tipo. Mas não é só isso que ela faz também. Dizer que ela vai sempre transformar partículas de um em outro tipo também não está correto. Né? A interação fraca, ela pode causar, as partículas podem sofrer espalhamento sem mudar de tipo, várias coisas podem acontecer. Né? Mas entre as coisas que podem acontecer na força fraca, é ela também fazer as partículas mudarem de tipo. Então, quando você pensa, né, o que que seria o espalhamento, o que que seria o decaimento beta, né, que você está falando? Seria basicamente um próton que está dentro, um nêutron, que está dentro do núcleo, né? Esse nêutron, ele se transforma num próton e num elétron, né? Então, vai se transformar. Tinha um nêutron e agora nós temos um próton e um elétron. Então, o próton vai ficar no núcleo e o elétron vai sair, não vai ficar lá dentro do núcleo. Então, as pessoas pensam, no princípio, assim, o nêutron, ele se quebrou em dois pedaços, né? Um pedaço ficou uma carga negativa e um pedaço ficou a positiva. E faz sentido, porque quando eu junto carga positiva com negativa, eu cancelo, porque elétrons e prótons têm a mesma carga, então eu cancelaria e eu teria um nêutron de novo. Não, pode parecer que é assim, mas não é assim tão simples. Por quê? Porque elétrons e prótons são muito diferentes, inclusive nêutrons, né? Elétrons são muito diferentes de nêutrons e de prótons, porque os elétrons são partículas fundamentais, como a gente entende realmente o termo, ou seja, algo elementar, que não tem nada mais básico do que eles. Isso dentro do que a gente chama de modelo padrão de partículas, tem teorias alternativas, ótimo. Enquanto os prótons e os nêutrons não são partículas realmente fundamentais, né? Às vezes a gente aprende que são, mas não são. Eles têm constituição interna, eles são constituídos por outras partículas, que no caso são quarks. Esses quarks que constituem o nêutron e os quarks que constituem o próton não são os mesmos quarks. Então, e eles interagem via várias interações da natureza, como a força forte, a força eletromagnética, a força gravitacional e também força fraca. Então, esses quarks podem interagir e num processo de interação desse aí, né, dessas partículas ali que estão dentro do núcleo, pode haver uma transformação de tipo de quark. E nessa transformação de tipo de quark aí, a gente pode ter a geração de um elétron saindo ali. Mas é interessante que o elétron, ele não saiu de dentro de lugar nenhum. O elétron, ele foi literalmente criado nessa interação. Tá? As partículas fundamentais, elas também não são eternas.
Isso é uma coisa que às vezes a gente tem na cabeça, uma partícula fundamental, ela existe desde sempre para sempre. Não é verdade, as partículas são criadas, elas passam a existir em determinado momento e também podem ser destruídas, né? No comecinho lá você falava dessa aula que eu falei, né, da formação das partículas, né? Então a gente fala, por exemplo, da formação dos elétrons, da formação dos quarks, da formação dos núcleos, etc. Todos vão se formando. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, para a gente começar a rascunhar, assim, a superfície desse problema, que é entender duas coisas, que elétrons são entendidos como partículas fundamentais, enquanto os prótons e os nêutrons não, e que os elétrons não estavam lá dentro do nêutron, não faziam parte, eles foram criados, literalmente criados e saíram dali, né? Através dessa interação aí, a interação fraca. E eles podem interagir com as outras partículas por meio de outras interações, mas aí vão acontecer outras coisas, né?